E eu quero cumprimentar a você mais uma vez. Uma boa noite para você, você que está ligado aí no programa Luz e Vida, aqui pela 103,3 Rádio Top Minas FM e também pelo www.topminas103.com.br e também nosso aplicativo Top Minas. Eu quero desde já agradecer a você pela audiência. E o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre batalha espiritual. Às vezes nós falamos até coisa que não deve, né? Sobre estou passando por problemas difíceis, estou passando por dificuldade, parece que tem um demônio que está puxando para trás. Não tem nada disso, viu, gente? Batalha espiritual não tem nada disso. Cativeiros espirituais são locais onde demônios aprisionam fragmento de nossa alma, impedindo que o sucesso nos alcança em várias áreas. Então você talvez está perdendo o emprego, não para no emprego, né? Você não consegue comprar aquilo que você quer, você não consegue manter uma estabilidade financeira ou a estabilidade mesmo espiritual. E tanto também você aprisiona fragmento tanto também do seu corpo quanto da alma ou do espírito. Jesus veio para libertar os cativos do cativeiro espiritual. Quando alguém é totalmente liberto do cativeiro, ele torna-se apto a receber a manifestação profunda do poder de Deus. Então nós temos aí as batalhas que enfrentamos durante a caminhada cristã. A primeira delas, a palavra do Senhor é clara em enfatizar que não é fácil seguir a Cristo. Vivemos em um mundo que nos odeia devido ao amor de Jesus e porque somos escolhidos para uma vida plena ao seu lado. Servir a Deus e segui-lo implica em conhecermos que seremos perseguidos, afrontados e enfrentamentos diretos às verdadeiras batalhas até alcançarmos a redenção completa no céu. Sabendo que, para ser cristão, às vezes temos que, como diz nos antigos, temos às vezes que engolir sapos. Mas quando nós decidimos a seguir a Deus, seguir os seus conceitos, seguir os seus mandamentos, nós estamos dispostos a enfrentar tudo o quanto for batalha espiritual. E também, se vencermos a batalha, se lutamos com fé, derrotamos o inimigo e vencemos as barreiras. Quem está roubando o seu tempo vai te deixar numa furada. A pessoa que te convida para ir para lugares onde não interessa está roubando o seu tempo. Às vezes você diz que não tem tempo para ir à igreja, você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para dobrar o seu joelho e orar, mas você tem tempo para sentar na rodinha de pessoas que falam que não deve, como diz o Salmo, rodar na roda dos escarnecedores. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que se distraíram, começando por Acã, grande homem, se distraiu com uma capa babilônica. Geazi se distraiu. Geazi é aquele homem que pegou as ofertas do profeta. Geazi com os presentes do general, que Naamã era um leproso. E o profeta foi lá para tirar a lepra de Naamã, e Naamã ofereceu todos os bens possíveis daquela época ao profeta para limpar da sua lepra. O profeta não aceitou, mas Geazi voltou lá de novo e pegou as ofertas do general Naamã. Eutico se deixou levar pelo sono enquanto Paulo pregava. Então são coisas assim de distração, momento de distração, que implica até mesmo na perda da salvação do homem, salvação da alma. O homem se dispersa por qualquer coisa. O homem, no sentido geral, homem e mulher. E quando o homem se dispersa, ele pode ser derrotado pelo inimigo. Então não deixe o inimigo roubar o seu tempo, que é precioso para Deus. E quando nós entramos numa batalha, nós entramos com uma batalha contra as hostes espirituais do mal. A Bíblia diz que está flutuando no espaço o diabo e os seus anjos. Muitos são os livros que estão surgindo sobre ex-satanistas com suas experiências de libertação. São vários livros que você encontra nas diversas livrarias de ex-satanistas contando o seu testemunho, que conheceu a Cristo e foi liberto. Mas exatamente qual deve ser a ênfase principal? Creio que seja a libertação de si próprio. A primeira coisa que o homem tem que lutar para se libertar do tempo ocioso. Tem um ditado por aí que não é bíblico, mas se tivesse na Bíblia seria bom. E cabeça vazia é a oficina de Satanás. A ociosidade na vida de uma pessoa pode
trazer problemas sérios para a vida espiritual. Aquele homem que não sai, que não trabalha, que não tem uma obrigação, que não tem uma leitura, que não tem um compromisso, ele tem tempo para maquinar coisas erradas, para trazer coisas erradas para dentro da sua cabeça e até mesmo colocar em prática. Na lei do país, no Código Penal brasileiro, tem um parágrafo que diz sobre o crime que o homem comete, que se chama doloso e culposo. Doloso quando não tem a intenção de matar. Mas aí eu digo para você o seguinte: se eu fico às 8 horas do dia ou às 12 horas do dia, que as outras 12 horas você vai passar praticamente dormindo, mas tem pessoa que passa até mais, tem pessoa que o dia não tem 24 horas, tem 36 horas, tem pessoa que fica 24 horas maquinando coisas erradas. E se eu ficar esse tempo ocioso, não me preocupando com nada, nem com o que vestir, nem o que comer, nem o que beber, o inimigo entra na mente e começa a maquinar coisas erradas. Daí a pouco me transformo em um delinquente. Essa é a batalha contra as hostes espirituais do mal. Batalha espiritual é uma grande guerra, que infelizmente os ensinamentos atuais das grandes doutrinas da batalha espiritual têm sido fraca. Algumas até induzindo os crentes, as pessoas cristãs, a se concentrar quase que exclusivamente em batalhas com Satanás e os demônios. São igrejas que pregam que você tem que colocar o microfone na boca do diabo para ele falar o que veio fazer aqui. Pessoas ficam entrevistando demônios para saber qual o motivo que ele veio aqui. O motivo que ele veio aqui nós já sabemos, que é matar, roubar e destruir. Então tem igrejas ensinando isso aí. A Bíblia comunica claramente que a guerra espiritual acontece simultaneamente em 3 frentes de combate: o diabo, o mundo e a carne. Não precisa de uma pessoa que é líder de uma igreja, ou um pregador, um evangelista, um preletor de nome e renome, que prega para multidões, pegar uma pessoa endemoniada e colocar o microfone na boca dele e ficar ouvindo o que o demônio tem para falar. Isso não é bíblico, isso não é batalha espiritual. A batalha espiritual é uma guerra, é a guerra contra a guerra, é a grande guerra. O escudo da fé e os dados inflamados do maligno. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 16, Paulo cita uma das mais poderosas armas de Deus, que é o escudo da fé. É uma das mais terríveis armas de Satanás contra nós, que são os dardos inflamados. Nós temos aí que nesse assunto nós estamos falando sobre a guerra espiritual, o que é de suma importância. Que dardos são esses que Paulo menciona? Como o inimigo lança os dardos contra nós nos tempos de crises? A exemplo de Davi, ao invés de ficar nos lamentando e proclamando aos 4 cantos a nossa crise, busquemos aquele que pode resolver a nossa situação, o nosso problema, o Senhor Jesus. Por maior que for o seu problema, Ele é maior que ele, e Ele tem a resposta. Ele tem a resposta para os nossos problemas e nos mostrará a solução. O outro problema que está acontecendo nos dias de hoje, que o inimigo aproveita, é enfrentando a dor da perda. Eu fico sempre tocando quando eu me aprofundo nas linhas da palavra de Deus e vejo a todo dia a perfeição da Bíblia. Vejo na colocação de Jesus ao citar tais parábolas e a prioridade do que é ou o que é menos importante no contexto de uma perda em nossa vida. Quantas pessoas estão perdendo os seus familiares aí para a pandemia? E o inimigo tem aproveitado disso, usando pessoas para colocar coisas na sua cabeça que não tem nada a ver com pandemia, não tem nada a ver com vírus, não tem nada a ver com isso, mas coloca na sua cabeça e você acha que aquilo está certo e começa a maquinar aquilo na sua cabeça. Uma pessoa me ligou e perguntou, Goldinho, esta vacina aí não é a marca da besta, onde todas as pessoas vão tomar essa vacina e vão morrer, ou então quem não tomar não vai comprar, não vai vender, não vai fazer nada, vai ter um cartãozinho que ele vai ter que apresentar que ele tomou aquela vacina, que senão ele não compra, ele não vende, não entra no mercado, não entra no banco. Eu tive que rir na cara da pessoa. Sabe por quê? Pessoa sem instrução nenhuma, não tem um líder evangélico, não tem um líder católico, não tem um líder espírita, não tem um líder religioso para mostrar para a pessoa que nada disso tem. O que a Bíblia não fala, não existe. O que a Bíblia afirma, eu creio. Jesus sabia muito bem que existem coisas em nossas vidas que merecem maior empenho do que as outras coisas, talvez pelas suas consequências. Então,
as parábolas de Jesus, a mesma ordem Jesus citou, que possamos aprender da boa palavra do Senhor. Então, se você não tem um líder que te ensina, uma pessoa que te instrua dentro do contexto da Bíblia, você vai ficar ocioso, vai deixar o demônio trabalhar na sua mente. Daí a pouco você sai divulgando coisas que não deve. Você pega um vídeo lá não sei de onde, coloca na rede do WhatsApp, coloca no Facebook, faz comentário, acredita, bate palmas. Não é assim que funciona, não. O inimigo está aproveitando aí, ó. E tem uma coisa também que eu vou dizer para você aqui com toda certeza. O diabo agora está chorando. O diabo agora está relinchando. O diabo agora está se esfregando no chão. O diabo agora está até com os olhos regalados. Sabe por quê? Porque a nossa vitória chegou. Estamos vencendo a batalha. Nós vamos vencer essa batalha. Eu disse para vocês, não vão vencer? A mensagem que fiz para o fim do ano. Eu disse que 2021 seria realmente um ano novo. Um ano realmente novo. E depois que tudo isso passar, daríamos um brado de vitória. Até aqui, nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar nos ajudando. Então não deixa essa situação, essa dor da perda das pessoas, fazer com que você comece a disseminar mais problemas, jogando nas redes sociais, por tudo quanto é lado, coisas que não deve. O que você deve é cumprir a sua obrigação de ser que está aqui na terra. Se você está sujeito a contaminar-se com esse vírus, é como se fosse o pecado. Se você está sujeito ao pecado, você está andando aqui na terra, você está sujeito ao vírus, você está sujeito ao pecado. Então, se você contrair o vírus, você contraindo o pecado, preste atenção, nas duas coisas eu estou falando ao mesmo tempo. Se você contrair o vírus, você está sujeito a morrer. E se você contrair o pecado, você também está sujeito a morrer. Sabe por quê? Porque o pecado mata a alma. O vírus mata o corpo, mas o pecado mata a alma. São duas coisas terríveis. E uma das coisas que nós temos que combater aqui na terra é justamente isso. É a falta de compreensão, a falta de ensinamento, a falta de líderes que ensinam, que mostram. Tem pessoas cristãs evangélicas colocando no grupo, meu Deus do céu, que coisa ridícula, colocando no grupo, incentivando as pessoas a não tomarem a vacina, porque a vacina é coisa do demônio, que foi criada por Satanás para dizimar todo o povo da terra. Ah, gente, dá-me paciência. E outra coisa, dentro do enfrentamento da batalha espiritual, existe também uma coisa chamada liberdade condicional. A luta pela libertação é compreensível em muitos casos, mas o fato é que ser humano nunca está satisfeito com a liberdade que possui, quer sempre mais. Todos querem ser livres, mas não existe liberdade absoluta. Toda liberdade ela é condicional. Ela é sempre relativa e condicional. Desemprego é liberdade, mas milhões estão querendo se livrar dele. Solteirice é liberdade, mas a maioria dos solteiros querem se casar. Está em casa, sem teto e sem terra, é liberdade, mas ninguém deseja ficar sem teto e sem casa. Todo mundo quer ter uma casa para morar. Então toda liberdade ela é condicional. Você não está preso em casa há quanto tempo aí saindo como se fosse uma pessoa que estivesse com a tornozeleira eletrônica, que você não vai sair e tem que voltar rapidinho para casa. Você não pode pegar um ônibus direito, você não pode entrar no mercado direito. Você para entrar no mercado tem que colocar máscara, você para entrar no mercado tem que higienizar a mão, você para entrar numa casa de uma pessoa, você tem que ficar de longe, conversando de longe. Você está preso. Você está livre, mas está preso. Você tem uma liberdade condicional. A sua condição de liberdade está em usar a máscara, higienizar as mãos, conversar de longe com as pessoas, não pode pegar na mão, não pode dar um abraço. Você está livre, mas está condicionado. Está entendendo? E qual que é a verdadeira libertação? Nós vamos terminar já. A verdadeira libertação, o resultado da batalha espiritual, removendo totalmente a influência demoníaca de uma vida ou de um território. É preenchendo com a presença de Jesus, o libertador, que é a verdadeira libertação. Observe em seu coração se você tem vivido uma religiosidade para com um Deus imóvel, ou tem mantido uma comunhão com um Deus vivo e ativo, que te ama, te espera para um relacionamento sincero. Aí eu te pergunto, quero que você anote essa pergunta, e depois você pode também responder. Armadura ou arma? Na vida de um cristão, além da diária luta material, ou seja, no mundo físico, há uma luta espiritual. Temos batalhas que são travadas no reino espiritual, no ambiente invisível, às vezes silencioso,
mas é real, é verdadeiro. Nessa batalha espiritual, o cristão necessita de armas e armaduras, sem as quais é impossível estarmos firmes contra o ataque do diabo. E por isso que somos atingidos. Por isso que somos atingidos. Revestir da armadura de Deus e termos a arma na mão, que é a palavra de Deus. E num campo de guerra espiritual, a vida cristã não é uma colônia de férias, mas é um campo de batalha, viu? Quem não é guerreiro é uma vítima. Nesta luta ninguém pode ficar neutro. Trata-se de uma guerra espiritual. E contra quem é a nossa luta? Quem é o nosso inimigo? Aí você pode estudar e me responder. Você está num campo de guerra espiritual. Você tem que usar uma armadura de Deus. A arma de Deus. Nenhum cidadão aqui na terra está livre de pecar. Nenhum cidadão aqui na terra está livre de bater de frente com o demônio. Nenhum cidadão aqui na terra está livre de contaminar-se com um vírus qualquer. Nenhum cidadão aqui na terra está livre da morte física. Ninguém está livre. Mas você pode ficar livre da morte espiritual, que essa é a morte de todas as mortes. Que uma pessoa morta espiritual, a pessoa não tem força para levantar, a pessoa não tem força para caminhar, a pessoa não tem força para lutar, a pessoa não tem força para orar, a pessoa não tem força para comer, não tem força para beber. A única força que ela tem é pecar, pecar e pecar. Por isso, nós travamos esta batalha com a força do Espírito Santo, vestindo as armaduras de Deus e a couraça da justiça. Todas as vezes que você pensar que alguém está dizendo algumas abobrinhas no seu ouvido, lembre-se desta palavra. Não dissemine mais o pecado, não dissemine as más influências, não ande com qualquer pessoa. Não fique sentado de porta em porta de vizinho, batendo papo, porque de porta em porta de vizinho você vai ouvir que a vizinha está brigando com o marido, você vai ouvir que o vizinho tem um filho que está envolvido com droga, você vai ouvir que o vizinho tem uma filha que está na prostituição, você só vai ouvir coisa que não presta. Quando você pensar em ficar de porta em porta batendo papo, vai lá e fala: Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus leva o homem para o céu. Faça isso. Seja um evangelista, seja um pregador. Já que você tem que ir de porta em porta, então vai para pregar a palavra, não vai para fazer fofoca. E um dos maiores fofoqueiros de hoje da humanidade chama-se redes sociais. As redes sociais têm acabado com o casamento, as redes sociais têm acabado com famílias inteiras. Nós usamos as redes sociais porque, da mesma forma que você pega a Bíblia, lê e não entende, sai pregando errado, que tem pregador por aí que sobe no púlpito só para falar abobrinha também. Não sou melhor do que ninguém não, tá, gente? Não sou melhor não. Mas tem pregador por aí que misericórdia, viu? Só abre a boca para falar besteira. Respeite a palavra de Deus. Cumpra-se a palavra de Deus. Então, se você não pode pregar aquilo que você não sabe, então não pregue. A batalha espiritual é essa. O homem, no momento que ele deu o primeiro respiro aqui na terra, o primeiro ar que ele inspirou e respirou, ele já travou uma batalha espiritual. Sabia disso? Já travou uma batalha espiritual. Nasceu, já travou uma batalha espiritual. Aí vem a pessoa e diz: mas a criança não tem pecado. Sim, criança não tem pecado. Até certa idade não tem pecado. Por que ela travou a batalha espiritual? Aí, porque ela está sujeita a pegar um vírus, ela está sujeita a pegar uma doença, ela está sujeita a uma bala perdida, ela está sujeita, depois que já tiver aí com os seus 7, 8 anos, virar aviãozinho para entregar droga. Aí, tá vendo? Batalha espiritual, começou. Então, por isso nós ensinamos os nossos filhos, os nossos netos, a andar retamente no caminho do Senhor, para que ele vista da couraça da justiça. A lei de Deus é essa. O cumprimento da lei depende de cada um de nós. E nessa batalha espiritual, nós temos que dizer somente uma coisa: até aqui nos ajudou o Senhor. Rádio Top Minas FM. Rádio Top Minas FM.